Bom dia, turma. Na aula de hoje vamos falar sobre frações equivalentes. De início de conversa, vamos traduzir aqui. O equivalentes quer dizer igual valor, ou seja, são frações que têm valores iguais. Isso significa dizer que estas frações representam a mesma parte do inteiro. Vamos verificar aqui alguns exemplos. Eu pego o meu inteiro aqui, então desenho um inteiro. Vou desenhar outro inteiro semelhante e vou desenhar mais um terceiro inteiro. E aí o número de partes que eu vou dividir esses inteiros, eu vou alternar. O primeiro eu vou dividir em duas partes. O segundo eu vou dividir em 4 partes. E o terceiro eu vou dividir em 6 partes iguais. E agora eu irei traçar as minhas frações. Então vamos lá. Na primeira eu vou tomar uma parte. Então a fração que eu tenho aqui é 1/2, porque eu dividi o inteiro em duas partes e tomei uma. Na segunda aqui eu vou tomar 2 partes. Então a minha fração agora é 2/4, porque eu dividi o inteiro em 4 partes e tomei 2. E na minha terceira fração eu irei tomar 3 partes de 6, porque eu dividi o inteiro em 6 partes e pintei 3. Observe que são 3 frações diferentes: 1/2, 2/4 e 3/6. Mas quando eu observo o inteiro, elas representam sempre a mesma parte do inteiro. Com relação ao inteiro, minhas frações representam sempre a mesma parte, ou seja, elas condizem com metade do meu inteiro. Então, ó, no fundo, elas representam o mesmo valor. Então, essas 3 frações são frações equivalentes. Como é que eu consigo identificar se 2 frações são equivalentes? O processo de identificação funciona da seguinte forma. Eu tenho 2 opções. Primeiro, eu vou encontrar a classe de equivalência dessas frações, e na classe de equivalência vai aparecer elas. O que é classe de equivalência? Classe de equivalência é quando eu encontro todas as frações da sequência, sejam após a minha fração, anteriores à minha fração. Exemplo: 3/5. Eu quero encontrar a classe de equivalência de 3/5. Eu vou pegar 3/5 e multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu multiplico 3 por 2, 3 vezes 2, 6. Eu multiplico 5 por 2, 5 vezes 2, 10. Eu multiplico 3 por 3, 3 vezes 3, 9. Eu multiplico 5 por 3, 5 vezes 3, 15. Deu para observar que eu estou multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número em sequência? Multipliquei por 2, multipliquei por 3
E agora multiplico por 4. 3 vezes 4 vai ser 12. 5 vezes 4 vai ser 20. Então, ó, eu estou encontrando aqui a classe de equivalência da minha fração 3/5. Aqui eu multipliquei por 2. Aqui eu multipliquei por 3. Aqui eu multipliquei por 4. E assim eu vou seguindo encontrando todas as frações equivalentes. Mas se eu tiver duas frações específicas e eu quero encontrar a classe de equivalência, se elas são ou não equivalentes, a melhor opção que eu tenho e mais rápido é encontrar a fração irredutível. Se a fração irredutível for idêntica, as frações são equivalentes. Como que eu encontro frações irredutíveis? O processo que eu faço é a de simplificação. Como é que eu simplifico frações? Exemplo. Vou dar duas frações. Desse exemplo aqui, ó, que a gente fez anteriormente. Então vou pegar 6 décimos e 12 vinteavos. Então eu tenho aqui 6 décimos e 12 vinteavos. Eu quero saber se essas frações são equivalentes. Pela classe de equivalência, que a gente viu anteriormente, já sabemos que são, porque estão na mesma classe. Mas pelo processo de simplificação, eu vou encontrar a fração irredutível. Daqui a pouquinho eu explico o que é fração irredutível. Vamos simplificar. Para simplificar, eu tenho que dividir o numerador e o denominador da minha fração pelo mesmo número. Então, como 6 e 10 são pares, dá para dividir ambos por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Observe que 3 e 5 são números primos. Então, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Essa fração aqui não pode mais ser simplificada. Logo, ela é uma fração irredutível. Verificando agora o 12 vinteavos. Os dois novamente são pares. Eu posso dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Observe que 6 e 10 ainda são pares. Eu ainda posso dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 10 dividido por 2 dá 5. 3 e 5 são primos. Não tem mais um número que divida os dois ao mesmo tempo. Ficou uma fração irredutível. Observe que a fração irredutível de 6 décimos é 3/5. E a fração irredutível de 12 vinteavos também é 3/5. Como as duas frações possuem a mesma fração irredutível, eu chamo elas de frações equivalentes. Então, pelo processo de simplificação, que é dividir numerador e denominador pelo mesmo número, até encontrar a fração irredutível, eu consigo dizer se duas frações são ou não equivalentes. Vamos um outro exemplo aqui. 4/6 e 2 oitavos, 6 oitavos. Então, ó, como aqui os dois são pares, posso dividir por 2. Aqui fica 2 e aqui fica 3. 2 é primo, 3 é primo. Não tem mais ninguém que divide os dois. Fração irredutível.
6 também é par e 8 também. Então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 3 é primo, só divide por 3. E 4 é par e só divide por 2. Então não tem mais nenhum número que divide as duas frações. É uma fração irredutível. A fração irredutível aqui são frações diferentes. Logo, eu posso afirmar que 4 sextos e 6 oitavos não são frações equivalentes, porque suas frações irredutíveis são diferentes. Ao contrário do que aconteceu aqui, em 6 décimos e 12 vinteavos. Quando eu simplifiquei, a fração irredutível foi a mesma. Então, essas duas frações são equivalentes